Olá, meu povo, minha pova, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar de um assunto que ninguém gosta. É depressão trocantérica. Olha, eu tenho que fechar o olho porque trava minha língua. Ou hip dips, ou quadril de violino, dê o nome que você quiser, tá bom? Mas muitas mulheres se sentem incomodadas com aquele desnível, aquele afunilamento, ou seja, aquele vácuo que a gente tem no bumbum. Vem a cintura, né? Ao invés de fazer assim, faz a cintura, faz assim, faz assim. Homem não repara isso não, tá, gente? É a gente que fica com essas coisas na cabeça. E aí, o que acontece? Esse vazio, essa lacuna, né? Existem vários vídeos, né? Se você percorrer a internet, com receitas milagrosas que vão te ajudar a preencher aquele buraco. Então, será que existe mesmo exercícios que vão realmente compensar aquele fundinho? Então, vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Vamos continuar falando agora de saúde. Lembra? Vamos saúde primeiro. Então, anatomicamente falando, o nosso corpo, ele é dividido em o glúteo, né? Vamos focar no que a gente quer falar, que é o glúteos, os glúteos. Ele, anatomicamente falando, ele tem vários músculos, não é um músculo, né? Ele tem camadinhas, né? Então, ele é formado por glúteo médio, glúteo mínimo, glúteo máximo. Então, quando se trata dessa situação do hip dips, a gente está falando do glúteo médio, que é na lateral. Se você observar na anatomia, pegar lá aqueles desenhozinhos do músculo, do corpo, você vai perceber que aquela região quase não tem músculo. E ela, anatomicamente, ela já tem um desenho com um fundinho. Então, é anatomicamente do nosso corpo. O que acontece que em algumas pessoas é tão evidente é que algumas pessoas têm mais gordura nessa região, outras não. Também tem a situação do culote, que as pessoas confundem muito com hip dips, com a depressão trocantérica. Minha língua sempre trava, gente, é trocantérica. Saiu. Então, as pessoas confundem o culote. Gente, o culote é na coxa, tá? O culote é uma genética, assim como bumbum grande, panturrilha grossa, cintura fina. O culote é uma genética, tá? Aí ele já tem que ser tratado de outra forma. Ou você vai trabalhar para poder queimar a gordura localizada ali, ou você vai partir para um método um pouquinho mais arriscado, não vou citar, mas não tô aqui para dizer, né, qual tipo de tratamento para culote, mas explicar um pouco sobre, né, esse vácuo, sobre o hip dip. Hip dips, tem que ter o S no final. Então, vamos continuar falando de saúde até a gente chegar na parte da estética. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, segurem comigo que eu vou ajudar vocês. Toda pessoa que tem problema nos joelhos ou que pratica muita corrida, pratica pedal, essas pessoas exigem bastante dos seus joelhos. Elas precisam, entende? Elas precisam exercitar o músculo do glúteo médio. É obrigatório, porque senão você vai ter problemas. Se você não tem, você vai ter problemas no seu joelho. Pessoas que agacham com muito peso, que gostam de fazer leg, afundo, agachamento, também precisam trabalhar bem essa região. Ah, e como que se trabalha essa região? Com aparelhos que abrem e fecham, onde você vai executar uma força que você vai abrir a sua perna e fechar. Como, por exemplo, tem lá as cadeiras adutora, abdutora, você pode fazer também na polia, com elástico. Então, para quem não tem como ir à academia para fazer esses exercícios, com caneleiras também. Para quem não tem como, eu vou deixar no final, bem rapidinho, acho que 2 ou 3 exercícios que pegam bem o glúteo médio, que você pode estar realizando, se você fizer com afinco mesmo, com a quantidade de vezes que eu colocar lá, você pode fazer 3 vezes só por semana, né? Se não, você pode fazer dia sim, dia não, para ir fortalecendo. Então, ponto. Primeiro, nós estamos focando em informar que quem tem essa depressão tem chances de ter problemas no joelho. Outra coisa, já observaram que algumas mulheres, principalmente nós mulheres, quando a gente vai agachar, a gente costuma rotacionar os nossos joelhos para a parte interna da coxa? Então,
Isso é alvagismo, tá? É um problema no joelho. O que causa isso? Fraqueza do glúteo médio. Então você não consegue ter estabilidade para botar uma carga e agachar, né? Sobre essa questão dos joelhos. Mas saliento que se você fortalecer o seu glúteo médio, isso aí também vai melhorar, tá? Então agora vamos à pergunta que tanto interessa, né? Tem como corrigir com exercícios? Eu digo sim e não. Por que sim e não? Porque não é uma parte do corpo que tem muito músculo para ter muita hipertrofia. Então, por mais que você treinar, ele não vai crescer tanto quanto outras partes do seu bumbum. Ele vai crescer menos. O que pode acontecer é você treinar bem, né, toda a sua estrutura e criar uma harmonização. Tem gente que está vendo o vídeo porque tem culote e acha que é a mesma coisa, gente. Não é. Podemos falar de culote em outro vídeo, tá bom? Agora nós estamos falando sobre realmente um fundinho. Eu vou deixar a foto aqui já já para vocês. Olha aí. Como vocês puderam ver, anatomicamente a gente já tem isso. O que acontece é ter mais gordura ou ter menos gordura. E o que acontece? Quando você tem mais gordura e você emagrece, acontece de ter o afunilamento. Quando você tem culote e você engorda e ele aumenta, também acontece de ter o afunilamento. Quando você engorda, pessoas que têm genética, tendência a ter aquela maldita pochetinha, né? Que eu sei que quem tem é um... Quando eu falar besteira, bebe água que você não fala besteira. Bebe água. Então, voltando a falar, aquele pneuzinho, né? Que dá aquele... Mais água. Aquele bendito daquele pneuzinho que dá acima da nossa cintura causa também isso. Essa impressão, porque fica o altinho do culote, a cintura, o altinho do culote, o fundinho do hip dip, né, do nosso glúteo médio, e o bumbum, ou depois ainda vem o culote. E aí causa todo aquele efeito que a gente fica desgostosa da vida, né? Saliento que se você treinar com afinco, você pode melhorar sim. Agora, preencher que existe algum vídeo, algum treino milagroso que vai lá e vai tampar aquele buraquinho, não caiam nessa, não caiam. Tá cheio de vídeos no YouTube falando como tapar buraco na lateral do bumbum, como corrigir hip dips, como corrigir depressão trocantérica. Gente, ou você vai lá no médico e enxerta gordura, né? Ela vai ficar por um tempo, depois vai sair. Ou você procura métodos bem mais arriscados ainda, porque existem. Ou então você treina e aprende a aceitar, porque é algo anatômico e não é feio, tá? Isso vai dos olhos de quem vê. Eu particularmente não acho feio um bumbum bem treinado quando tem o hip dip o bumbum bem acentuadinho para trás, né? E ele formadinho. Eu particularmente não acho feio, não. Tá? Os homens geralmente que têm, mas acontece a mulher ter. Muitas mulheres preferem ele do que o culote, né? Mas eu também, por incrível que pareça, eu acho um culote bonito. Eu sei, muita gente vai dar dislike, vai brigar comigo, vai falar porque não é com você. Mas é porque fica tão feminino, quando bota uma calça jeans, fica bem violão, né? Então, assim, a gente tá muito numa questão de padrão, e a gente tem que fugir um pouco disso, gente, de achar que tudo tem que ser igualzinho, que todo mundo é igual robozinho. Não é. Então, às vezes, o que você acha que é feio é belo. Ah, mas quando eu coloco biquíni, fica parecendo, tá. Mas quem treina muito, quando coloca o biquíni, aparece fundinho também, né? Então, não tem jeito, não existe perfeição. Se você ficar focado em fotos de redes sociais, você vai surtar, tá? Se você ficar focado em achar que existem exercícios milagrosos com relação ao assunto que nós estamos abordando, você também vai se decepcionar. Então, eu sinto muito informar que você vai ter que treinar muito para poder ter uma harmonia do seu corpo, uma harmonia do seu bumbum, das suas pernas, do seu corpo, do conjunto, do contexto. Um exercício
Para corrigir, não existe, tá? Nada vem de graça. Então é isso aí, essa é a minha dica. A resposta, quando eu disse sim e não, na verdade é não. Tem como corrigir, mas com exercício, retirar ele 100%, não tem como. Tem como você harmonizar o seu bumbum, deixar ele mais harmônico. Porque é um local, vou enfatizar, é um local com pouca musculatura. Então, por isso, você consegue pouca hipertrofia. Tá bom? Então fiquem com Deus. Segue aí os videozinhos, vou colocar meio aceleradinho para o vídeo não ficar tão longo, porque eu já falei, né? Eu falo mesmo. E eu vou acelerar para vocês só entenderem quais são os exercícios que vocês podem realizar em casa para estar amenizando, fortalecendo o glúteo médio e assim tratando os seus joelhos. E assim tratando de conseguir fazer agachamento, de conseguir correr, de conseguir pedalar, de ter força no seu quadril, de poder fazer um leg, de poder fazer um afundo, de poder fazer um agachamento com peso, sem reclamar e sem rotacionar os seus joelhos. Tá bom, gente? Ó, fiquem com Deus, que é o mais importante do que repetir depressão, que não sei o que, fique com Jesus, fique na paz, tá bom? É o mais importante de tudo isso, é você ter paz interior, é você saber que tem um Deus lá em cima, que ama você, que me ama, a cada um de nós, de forma inigualável, que somos preciosos aos olhos do Pai, tá bom? A paz. Vou falar correndo, vou treinar correndo, mantenha o seu abdômen estabilizado, coloque uma caneleira e movimente apenas a perna. Mantenha a sua lombar estabilizada, não é para mexer o bumbum nem as suas costas, apenas a sua perna. Ela vai subir e descer. Você vai fazer esse movimento sem movimentar o restante do corpo, mantendo tudo estabilizado. Depois desse exercício, já eu coloco a quantidade, tá? Anotadinho, vai ficar aí para vocês. Você pode utilizar uma cadeira para se apoiar ou se apoiar na parede também, tá? Você vai manter uma base, tá vendo? Então, suas pernas não ficam 100% esticadas. Segura o abdômen para proteger a lombar. E aí sim, você começa com um elástico ou com uma caneleira a elevar uma perna de cada vez. Assim que você terminando uma perna, a gente começa a outra, tá bom? E assim você vai. Também você pode fazer um agachamento, que vai trabalhar outros grupos musculares. Mas quando você faz puxando o elástico, como eu estou fazendo, ó, eu estou dando foco ao meu glúteo médio. E é isso.